quando a gente começa a ter vamos dizer assim, esse processo, desse aprendizado, a gente às vezes não sabe pôr o ritmo, às vezes a gente se perde, e às vezes o ritmo para mim é diferente da minha esposa, que é diferente da minha filha e tal. Como que funciona esse processo do aprendizado? Que você falou, tem o pico, mas talvez é melhor fazer a longo prazo. O modelo de aprendizado, como funciona o cérebro para aprender, para reter, para aplicar, é igual em todas as pessoas? Como que o flashcard mapeia isso? Enfim, conta um pouquinho para a gente aí, que eu acho que é importante. Desculpa eu fazer uma pergunta um pouco mais longa, porque eu acho que isso não é só na esfera do conhecimento pessoal, né? A gente está falando também nas empresas que têm seus colaboradores, porque a empresa tem um conhecimento também, né? Perfeito. Onde que se usa o pessoal, esse aprendizado, esse encaixa na empresa, na parte de gestão de conhecimento corporativo e assim por diante. Quer começar, Pablo, ou eu puxo aí? Assim... Mas só não briguem, tá? Não, a pergunta foi boa e... Opa, estrelinha pra mim aqui, ó. Muito bom. Bota a estrelinha aí. Muito bom, assim, encaixa, essa experiência que o Bernardo trouxe, é a experiência da vida. Todo mundo, em algum momento, você entra dentro de uma nova jornada e você precisa acumular uma quantidade X de absorção ali daquele conteúdo que você precisa. Isso acontece nas empresas, acontece nas faculdades, acontece nas escolas, acontece até na vida pessoal, o exemplo da marcenaria ali que você deu. Então, assim, dá para aplicar em todos os contextos esse formato de estudo, assim, né? E... Enfim, não sei se você quer trazer um pouco de... Explicando um pouco, assim, bem simplificado, sem entrar em terminologias técnicas aqui, para ficar mais bacana, né, de acompanhar. Da mesma maneira que os fios de cobre da tua casa conectam a eletricidade do teu quarto, da cozinha, para que as luzes acendam, as informações no nosso cérebro funcionam por conexões elétricas, são os fios de cobre na nossa cabeça. Quando a gente treina, efetivamente, a gente... coloca o cérebro diante de um desafio, como é uma pergunta que você... esqueci o material do prego ali na minha aula de marcenaria, e você lembra, ou você checa um gabarito, é como se a fiação de cobre, a conexão elétrica, estivesse ficando cada vez mais forte. Então você imagina que se você repetir isso 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, eventualmente essa conexão elétrica vai ficar robusta o suficiente para você lembrar para o resto da vida. De maneira muito simples, é isso que acontece com a repetição. Fica menos volátil, né? Fica menos volátil o conhecimento. Então a conexão fica mais sólida, é aquela sensação mesmo que a gente sente quando a gente está aprendendo uma coisa nova. Putz, peguei. Putz, ficou claro. Essa sensação do peguei é muito engraçada, né? Acontece na nossa profissão, acontece no esporte. E você fala, não tô entendendo, não tá indo, não tá acontecendo. De repente, um dia você acorda, aquilo... E aí, amarrando a tua fala do início, a gente tá hoje com muita rede social, o pessoal tá muito distraído, não tá conseguindo mais sentar para ler um livro. Qual que é a oportunidade disso aqui? Quando a pessoa, o aluno, especialmente a criança, tem essa sensação de putz, peguei, isso é sensacional. Ela entende por que o aprendizado é gostoso, por que é uma atividade que vale a pena na sua vida ser desempenhada, ser um carro-chefe da sua vida, né? Você não para de aprender. E aí, a gente ganha uma geração, sabe? Você conquistar a geração mais nova de que aprender vale a pena, de que aprender pode ser gostoso, pode ser divertido, pode gerar múltiplos momentos desse de, nossa, peguei, que gostoso entender esse assunto novo que eu tanto queria. É a dopamina do bem, né? Essa é a dopamina. Ao invés de você ficar... o pessoal até brinca, né? Uma vez eu vi um daqueles, sem polemizar, mas pelo menos eu só tô reagindo a algo que eu vi na internet. Mostrou lá o tipo de conteúdo do TikTok no Brasil, X, o tipo de conteúdo do TikTok chinês. Cara, tem mais a ver com o flashcard do que com a vidinha, alguma coisa assim. É conteúdo rico, cara, coisas de construção mesmo, né? Bem interessante. E a questão da dopamina está envolvida aí, pelo que me parece que tem um grau aí de conquista, né? Tem com certeza um grau de conquista. Você vai e conquista. E esses elementos de gamificação são colocados não para bater um checklist, como infelizmente a gente vê muitas vezes ser aplicados, mas eles estão lá para motivar o aluno a ficar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, se dedicar
e terminar a sessão de estudo. Viajando, assim, às vezes uma vez um colega ele falou para mim, Rodrigo, precisa decidir uma coisa faz sentido ou não, joga ela nos limites. Joga pro limite zerado e pro limite do infinito, né? Eu fico vendo que, por exemplo, uma estratégia dessa de flashcards, se você jogar, fizer muito pouco, tá, obviamente, né? Mas se jogar no limite do infinito, isso pode ser até um modelo de educação, né? Perfeito. Onde você não precisa doutrinar as pessoas e fazer todo mundo no gado, né? Agora forma... Porque assim, a gente vê desculpa, eu abri de novo, mas a formação dos profissionais hoje para o mercado, ela fica bem abaixo porque as temáticas são diferentes. Por exemplo, eu fiz engenharia. Legal, fiz engenharia 6 anos. Cara, aprendi um monte de coisa lá que eu sequer usei na vida. Legal, posso saber, tá, engenheiro, tá, não sei o quê, mas, pô, será que eu não poderia ter feito um kit de flashcard aqui, mais outro, e ter me tornado mais robusto naquilo que é necessário? Eu me dei conta que a gente ainda não tinha respondido a parte de personalização da sua pergunta Boa, anterior. vamos juntar Mas tudo, então. esse gancho que você fez é importante. É exatamente essa a ideia, Galdi. Aquilo que repete fica. Então você poder escolher aquilo que você está treinando é uma maneira de escolher o que fica. No mínimo, uma questão inteligente. Isso. Ou pelo menos lógica. Como é que a sua carreira vai se desenvolver, quais são as habilidades que você quer para o longo prazo. Então esse é um aspecto da personalização. O outro é mais técnico, é do ponto de vista do algoritmo. Que quanto mais você usa a plataforma, mais o algoritmo se adapta e entende. Pô, pro Galdi lembrar, ele costuma funcionar bem, costuma acertar bastante. Quando a repetição vem em 1 dia, 3 dias, 1 semana... e 10 dias em seguida. E o momento da IA para isso é absurdo. Isso aí você matou aí um link importante, né? A IA ajuda tanto na geração do conteúdo, né? Para converter materiais já existentes em flashcards, quanto também na questão do algoritmo, da eficiência do algoritmo, que está cada dia melhor para poder otimizar essa curva. Porque é muito conteúdo. Eu não posso revisar tudo todo dia, o tempo todo. Então eu preciso otimizar, porque senão a gente bombardeia com muita informação e fica cansativo. Né? O Duolingo é legal por quê? Porque é gostoso. As pessoas estão aprendendo, estão usando, mas de um jeito leve. E aí é como se a gente tivesse o Duolingo de todas as coisas. A gente brinca lá que é como se a SAP permitisse que a gente transformasse o conteúdo corporativo, da educação corporativa ali, num Duolingozinho ali. Né? E aí você vai navegando nessa jornada de aprendizado conforme também a personalização, né? Cada pessoa tem um ritmo, tem às vezes na segunda, na terceira vez que vai acertar. E outra coisa que eu acho legal também... Quando fala assim, na segunda ou terceira vez que vai acertar, você diz assim, é de uma temática, do mesmo tema, ou o mesmo card? Pode ser. Imagina, vamos pegar um exemplo. Assim, porque digamos que tem um capítulo de um livro. Conceitualmente errar, às vezes pode ser até melhor, né? Isso, é isso que eu ia falar. Eu ia chegar nisso. O errar aqui não é um problema. Num cenário desse, quando eu começasse a acertar muito, eu ia chegar à conclusão de que aquele domínio de informação, talvez eu já estou esgotando ele. Ele vai mais tempo. Próximo nível. Ele joga mais tempo, entendeu? Tipo assim, eu não preciso checar amanhã se você sabe isso. Você já respondeu 4 vezes, certo? Vamos ver daqui 90 dias, vamos ver daqui... E aí vai jogando para frente. Então você é sempre, de certa forma, desafiado com algo novo também, entendeu? Deixa eu fazer um comentário aqui que eu não posso perder essa oportunidade. Rolou um gancho aqui. Rolou um gancho. Hora do corte, vai. A gente tratou por muito tempo a educação, erros no processo educacional, como punitivos. Então você erra na prova, é pancada na cabeça, é nota baixa, dentro de casa os pais batendo no filho, olha, isso aqui tá errado. Quando o que a gente aprende da literatura técnica do assunto é exatamente o contrário. É na verdade, ter um ambiente seguro para errar, que você possa errar, entender o que você errou, aplicar esse feedback numa nova sessão, numa nova tentativa e iterar no processo. Mas é que essa é a origem da escola, conforme os gregos idealizaram. Né? Exatamente. O processo pós-revolução industrial criou a escola fabril, né? Que era para criar funcionário na escola. Né? E olha que cruel, a gente, em educação de adultos, né? A palavra técnica que a gente está falando aqui é andragogia, né? O estudo de adultos, e educação corporativa passa por isso. Não tem outra maneira. Associado diretamente. Está associado diretamente. O adulto muitas vezes tem vergonha, né, de errar. Para ele,
pode representar uma ameaça para o emprego dele, ele pode ser mal visto pelos colegas de trabalho. Quando, de novo, a gente precisava de ambientes seguros para erro, para a pessoa poder se desenvolver e conseguir ter uma entrega mais eficaz, mais bacana. Certa temática, ok, aqui não é... Eu gostei da palavra do criar um ambiente. Putz, você está fazendo algo de impacto drástico, vamos dizer assim, né? Pô, ali não, talvez o erro seja menos aceitável. Agora tem um certo ambiente, cara, que você tem que falar assim, ó, por favor, errem, né? Por favor, errem. No mundo dos negócios, tem uma prática de criação de empresas, né, que chama Fail Fast. Fail Fast. Que é, cara, erre antes, Fail fast. porque você vai economizar uma jornada. Fazendo analogia, né? Pô, às vezes é melhor você errar no card ali e entender, putz, eu já entendi que eu tenho uma dificuldade com... sei lá, história. Mas, pô, preciso da história? Se você não precisar, cara, joga a história pro lado, vai fazer outra coisa. Eu preciso, ok, agora como que eu uso isso daí, né? Perfeito. Sensacional. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso não é repetição, certo? Você tem aquele Kumon lá, método japonês lá, aquilo é repetição. Que eu acho que eu vejo, minhas filhas fazem, eu vejo bons resultados. Mas é por repetição. Isso não tem muita cara de repetição, né? Outra... Tem repetição. Existe repetição, mas acho que não é o propósito. Isso, né? não é essa mecanicidade do Kumon, né? Pra você decorar as contas, ficar rápido da operação. É isso, é um algoritmo inteligente que te entrega mais o que você precisa aprender, o que você tá errando mais, e te entrega menos aquilo que você já sabe e pode ser mais no longo prazo, 90 dias, 100 dias para ser revisado. Quando alguém me pergunta sobre gestão de conhecimento, eu tô falando em pessoas, assim, amizade e tal. Você, pô, o que eu tenho que aprender? Eu falo, cara, o principal que você tem que aprender é aprender. Né? Aprenda a aprender. O quanto que essa questão está relacionada com o aprender a aprender? Esse lema foi o que guiou a minha vida nos últimos 8 anos, que me levou a procurar esses métodos de aprendizagem. Entender que o assunto não era necessariamente só o que eu precisava entender como abordar o assunto, técnicas para aquilo ali ficar na memória. Então é uma jornada de aprender a aprender. A história da SAP é a história de aprender a aprender. E isso hoje, com o tempo, nesses últimos 6 anos aí, mudou também o mercado, né? Você antes era quase um sozinho ali nesse método, hoje, conta um pouco. Hoje, se eu entrar na faculdade de medicina da USP ou qualquer faculdade, você vai ver muitos alunos já, os computadores abertos, fazendo flashcards. No nosso contexto, anatomia, bioética, bioquímica, repetindo lá, fazendo as sessões. Eu vi um vídeo que eu não sei o quanto era ensaiado ou não, que a menina estava na escola americana e ela estava meio que no telefone, assim, e ela estava fazendo a transcrição do que o professor estava falando. Aí meio que rolou um clima. Aí ela fala, não, é que a matéria que você está falando, eu estou consultando aqui, estou vendo a matéria que você está falando, estou desenvolvendo aqui, porque o que você está falando aqui eu estou gravando, aí eu vejo depois. Eu acho que desse exemplo, assim, acho que é a provocação do que... Acho que o modelo tem que mudar e está mudando, né? Pelo menos eu acredito. Eu estou muito no mundo do trabalho, né? Sim, assim, de uma empresa, ajudando empresas, no ecossistema, né? Vocês também, de alguma forma. Eu vejo que as pessoas saem da faculdade com formações bastante nobres, mas quando elas entram no mundo corporativo, elas procuram o professor, sabia? Elas falam, legal, eu sou formado em engenharia de software. Quando elas começam, você tá bom, quem é o meu professor agora? Quem é que vem me ajudar? Não, campeão, tá aqui, ó, folha em branco, a meta é tal, faz. Putz, bugou. E aí, dentro desse contexto, esse modelo de aprendizado, por exemplo, e aí, não sei se é uma teoria válida, mas eu vejo que muitos casos de burnout que ocorrem e que impactam as empresas é porque as pessoas são colocadas em desafios que, por vezes, elas não têm condição de atender. E aí, a pessoa acorda e fala, vou ter que fazer um negócio, eu não sei. Enrolei uma semana, 2, a terceira não vai acontecer. Numa coisa nova, usando estratégia de flashcards, é possível a pessoa reduzir esse tempo, se tornar mais pronta a uma mudança, a uma novidade? Com certeza. Olha que coisa injusta que a gente faz nas faculdades no Brasil. O modelo, a via de regra, é transmissionista. Você entende a pessoa como se ela fosse um HD de computador, que você vai falar, e ela vai fazer o download das informações, pega ela, acabou a faculdade, você bota no mercado de trabalho. Olha, e que é desafio. É um desafio atrás do outro. Olha que coisa injusta. É natural você esperar que a pessoa não vai conseguir lidar com desafios. Vamos rodar o script? Vamos inverter o processo? Vamos treinar essa pessoa desde o zero na faculdade?
com desafios, vamos fazer ela errar desde o início, lá dos 4, 5, 6 anos de faculdade que ela tem pela frente. Quando ela chegar na empresa, eu te garanto, vai ser outro profissional. E se elas aparentemente se vê com uma situação do erro, ela também vai reagir de forma diferente. Vai reagir né? de forma Perfeito, diferente. é. Desenvolve Tipo, mecanismos errei, de lidar. ok, beleza. A gente vive num mundo que a quantidade de informação cresceu exponencialmente aí nos últimos anos. E o método de aprendizado continua linear. Né? Aula 1, página 1. Então, assim, E geralmente conteúdo defasado, né? Isso, aí tem um gap Geralmente aí conteúdo defasado. entre a realidade e o que está sendo formado, né? E aí quem está suprindo esse gap? O Creators Economy, né? Sim. Pessoas ou profissionais que são... que trazem a experiência pessoal ali e conseguem colocar no mercado e replicar um pouco dessa experiência. Eu vi que eu jovens. entrei no